Olá, seja bem-vindo de volta aqui à nossa série de vídeos sobre a vida e o ministério do John MacArthur. É muito importante a gente falar exatamente sobre isso, numa época exatamente em que nós temos visto muita visibilidade sobre alguns ministérios, digamos assim, e neste caso a gente vê na vida do John MacArthur, depois de tantos e tantos anos de ministério pastoral e de liderança em várias instituições, nós vemos um homem, um senhor, né, no caso hoje um ancião, mas que continua a pregar o evangelho, continua a pregar de forma séria e comprometida as escrituras, e isso deve chamar a nossa atenção, que é exatamente sobre o que a gente vai falar hoje, que é sobre o começo do ministério dele, que na verdade a gente não precisa seguir tendências, né? A gente não precisa seguir o que estão dizendo por aí que é a melhor opção atualmente sobre o discipulado, sobre o curso de evangelismo que vai finalmente fazer a grande diferença em encher uma igreja, né? A gente vai ver basicamente o comprometimento do John MacArthur com relação a isso. Então, esse é um vídeo que é aqui então produzido, certo, pela Escola Charles Spurgeon online. Isso tem sido muito importante a gente falar sobre isso, né, exatamente com o propósito de conhecer mais sobre esse homem que nos tem ensinado tanto. Então, falando sobre isso, sobre o ministério inicial lá na Grace Community Church, na comunidade, na Igreja Comunidade da Graça, algo que o autor fala, o Ian Murray fala no seu livro, é que quando John MacArthur começou lá na Grace, né, ele dizia não saber muita coisa. Ele era muito jovem, né, tinha 29 anos. No entanto, ele carregava fortes princípios fundamentais. E eu acho que isso, de fato, é o que faz uma grande diferença em tudo aquilo que a gente vê na vida de John MacArthur, que são esses princípios fundamentais dos quais ele não abre mão. Então ele fala aí sobre a autoridade absoluta das escrituras, ele não abre mão disso, sobre a necessidade de um verdadeiro entendimento do evangelho e o perigo de uma falsa certeza da salvação. É importante falar sobre isso porque, contextualizando um pouco, lá com relação a onde a igreja está, né, situada nos Estados Unidos, lá por ter uma larga tradição evangélica de centenas de anos, na verdade, é comum que haja pessoas que se achavam cristãs só porque faziam parte de uma igreja ou faziam parte da membresia de uma igreja, ou porque seus pais ou seus familiares ali são batistas ou presbiterianos e tudo isso. Hoje tem mudado um pouco isso, até onde eu tenho ouvido, mas ainda assim, ainda tem uma grande massa de pessoas que se denominam como cristãs evangélicas, né? Então, exatamente nesse contexto, e é interessante porque hoje no Brasil nós estamos vendo algo não exatamente igual, porque nós não temos toda essa tradição, mas algo parecido no sentido de que há uma grande massa evangélica a quem precisa se falar sobre o evangelho, exatamente sobre o verdadeiro entendimento do evangelho e o perigo da falsa certeza da salvação. Ou seja, eu levantei a mão, decidi sobre Jesus em algum momento da minha vida e estou garantido como salvo no Senhor Jesus Cristo. Não é bem assim. Então é um princípio fundamental que John MacArthur levou, foi exatamente isso. Inclusive o seu primeiro sermão na igreja foi algo como How Play Church, né? A ideia mais ou menos como funciona a igreja, né? Como você faz parte da igreja e vai fazer parte o que seria uma forma de como jogar as regras, né? Como jogar a partir das regras, digamos assim, dentro da igreja, né? Então, o que se quer dizer com isso é exatamente que é necessário um comprometimento maior com a igreja local, com o verdadeiro ajuntamento dos santos, para que se haja essa compreensão do evangelho, né? Então, como nós temos aqui, a única condição de John MacArthur para aceitar o chamado foi que lhe fosse permitido dedicar 30 horas por semana para estudo. Isso é notável porque ele determinou, olha, esse é o meu requerimento. Eu quero passar 30 horas estudando
a palavra de Deus para poder pregar para vocês, poder ensinar para vocês. Isso é notável, é realmente muito importante considerar sobre isso. E é importante considerar sobre isso antes que alguém venha a fazer exatamente o mesmo, no sentido de requerer da sua igreja, o pastor, o seminarista que está assumindo um trabalho, uma congregação, de disser, eu só assumo essa igreja se alguém me der as 30 horas de estudo que eu preciso, né? Porque o John MacArthur, no começo do seu ministério, fez isso. Gente, entenda, há uma grande diferença em termos até mesmo da nossa compreensão do que é o ministério, certo? Então, naquele contexto, naquela igreja, com aquela estrutura, foi isso que John MacArthur requereu, certo? Requis, na verdade, né? Mas fez esse requerimento. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é que o princípio fica, tá? O princípio fica, que é você precisa dedicar tempo para o estudo da palavra de Deus e a igreja precisa saber da importância disso e saber o quanto você fica em estudo da palavra de Deus. Então não é que você vai fazer uma propaganda da sua agenda de estudos para a igreja, mas de alguma forma é importante que a igreja assim note a consideração que você tem pelo estudo da palavra de Deus. Então foi algo interessante aí que John MacArthur colocou e que não faça exatamente do jeito como ele fez, porque, como eu falei, havia uma estrutura, sempre na igreja do John MacArthur tem uma série de presbíteros, né, uma série de staff members, né, que são os membros da equipe ali, pessoas que estão ali para ajudar, secretários e tudo isso, mas fica o princípio, deixe claro para a igreja a importância do estudo da palavra de Deus. E o próprio John MacArthur já ouvi falar em pregações e em outras ocasiões que, na verdade, esse tempo foi diminuindo com o tempo. Mas quer dizer que ele parou de estudar com o tempo? Claro que não. Mas ele disse que o tempo que ele demandava para estudar a palavra de Deus e preparar o seu sermão, ele foi diminuindo com o tempo exatamente porque ele vai ganhando, né, mais conhecimento, mais ferramentas e vai ganhando mais habilidade no preparo do seu sermão. Aí seria outra pergunta, alguém poderia fazer, então quer dizer que ele continua pregando aí aliás, quer dizer que ele foi melhorando de tal forma que hoje ele precisa, sei lá, estudar 2 horas? É claro que não, né? Talvez tenha diminuído aí para 20 ou 15 horas, eu lembro mais ou menos esse número que ele chegou a falar em uma ocasião, o que é bem considerável, né? É bem considerável tirar um tempo. Lembrando também, como eu falei, que há uma equipe, não é o mesmo contexto de pastores que precisam assumir várias funções na igreja local, mas, como eu falei, fica o princípio de dedicar o máximo de tempo que a gente puder, dentro das nossas condições, dentro da nossa estrutura de igreja, para podermos finalmente falar da palavra de Deus de uma forma séria e comprometida. Então, se você também é membro da igreja, você não é um pastor, mas é membro de uma igreja, ajude, abençoe a igreja para que essa igreja entenda a necessidade do seu pastor pregar a palavra de Deus e, para tal, poder estudar a palavra de Deus. Enfatize isso, porque isso tem uma grandiosa importância, ok? Então, um pouco mais adiante, nós vemos que, ainda lá no seu ministério inicial, na Grace, a meta do pastor e dos demais líderes de uma igreja deve ser o empenho em gerar atitudes espirituais apropriadas nos corações das pessoas. Eles não podem, não devem, dizer tão somente você precisa fazer isto e você precisa fazer aquilo, né? Eles devem se empenhar em gerar atitudes espirituais que motivem as pessoas para a conduta correta, ou seja, o ensino da palavra de Deus não é a partir do faça isso ou não faça aquilo. O que é bem mais fácil de fazer, digamos assim, que seria exatamente chamar as pessoas para uma pregação, digamos, mais legalista, mais determinante daquilo que as pessoas devem ou devem deixar de fazer. O que nos é falado aí é que se o tipo certo de atitudes espirituais estiver presente numa igreja, a estrutura cuidará de si mesma, porque as pessoas controladas pelo Espírito vão fazer as coisas que o Espírito as leva a fazerem. Ou seja, o papel daqueles que estão na liderança, o papel daqueles que estão ensinando a palavra de Deus,
como nós notamos aí, não é ficar enfatizando para as pessoas o que elas devem ou não fazer em todos os mínimos detalhes. Não estou dizendo que não deve haver exortação, e não é isso que John MacArthur fala, nem faz nos seus sermões. Ele prega e endereça as questões, as dificuldades específicas de um tempo, mas o que ele quer dizer é que nós precisamos enfatizar uma transformação de dentro para fora na vida das pessoas, para que o Espírito Santo as transforme, para que o Espírito Santo faça gerar o seu fruto com todas aquelas características de Gálatas na vida das pessoas. Assim é que nós vamos ver mudança de vida, é assim que nós vamos ver engajamento da igreja local, é a partir desses princípios que nós vamos ver uma mudança real na vida das pessoas, ok? Então ficamos por aqui, no nosso próximo vídeo continuaremos aqui falando então sobre a vida e o ministério do John MacArthur. Por enquanto, ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe e até a próxima.